Olá, vamos dar início à nossa leitura do dia. Estamos no dia 43 da leitura da Bíblia e as escrituras do dia hoje são Êxodo capítulo 34, do versículo 1 ao capítulo 35, versículo 9. Também vamos ler Mateus capítulo 27, versículo 15 a 31. Também vamos ler Salmos capítulo 33, do versículo 13 ao 22. E por último vamos ler Provérbios capítulo 9, do versículo 1 ao 6. Vamos dar início à nossa leitura lendo Êxodo capítulo 34, do versículo 1 ao capítulo 39, versículo 5. As segundas tábuas da lei. Então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. E prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o monte Sinai e se apresente ali diante de mim no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado devem ser apacentados diante dele. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu o monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedras. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: Ó Senhor, o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por sua herança. A renovação da aliança. Então o Senhor disse: Eis que eu faço uma aliança. Diante de todo o seu povo farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio você está veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço com você. Observe que hoje eu ordeno a vocês: ei que expulsarei da frente de vocês os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os aveus e os jebuseus. Abstenham-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vocês vão, para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas e cortem os postes da deusa Aserá, porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Ele é Deus zeloso. Não façam aliança com os moradores da terra, para não acontecer que, em se prostituindo eles com deuses, lhes sacrificando, alguém os convide e vocês comam dos seus sacrifícios. Também para que não aconteça que vocês escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles, e estas, ao prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também os seus filhos se prostituam com esses deuses. Não façam deuses de metal para vocês. As 3 festas. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermentos, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado, no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Todo o primeiro filho que nascer é meu. Também de todo o seu gado, o primeiro filhote macho de vacas e ovelhas é meu. Mas o jumento que for a primeira cria, esse vocês poderão resgatar com um cordeiro. Se vocês não resgatarem, ele deverá ser desnucado.
Vocês devem resgatar todos os primogênitos dos seus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia vocês descansarão. Mesmo no tempo de arar e de colher, vocês deverão descansar. Celebrem também a festa das semanas, que é a festa das primícias da colheita do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel, porque expulsarei as nações de diante de vocês e aumentarei seu território. Ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. Não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão levedado. O sacrifício da festa da Páscoa não deve ficar da noite para a manhã do dia seguinte. Tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. O Senhor disse a Moisés: escreva essas tábuas, porque, segundo o teor destas palavras, fiz aliança com você e com Israel. E Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. O rosto de Moisés resplandece. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém Moisés cobria de novo o rosto com véu até entrar para falar com o Senhor. O sábado, Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia lhe será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acende fogo em nenhuma das suas moradas no dia do sábado. Deus manda trazer as ofertas para o tabernáculo. Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiaria para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a ístola sacerdotal e para o peitoral. Agora vamos ler Mateus capítulo 27, do versículo 15 ao 31. Jesus é condenado à morte. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo?
porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. Estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolvam com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse a Jesus à morte. De novo o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que ao contrário o tumulto aumentava, mandou trazer água e levou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue desse homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados zombavam de Jesus. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e os vestiram com um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele, e colocaram um caniço na sua mão direita, e ajoelhavam-se diante dele, zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Agora vamos ler Salmos, capítulo 33, do versículo 13 ao 22. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, nem por muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar da sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome conserva-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Agora, por último, vamos ler Provérbios, capítulo 9, do versículo 1 ao 6. O banquete da sabedoria. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou os animais para a festa e preparou seu vinho. Também já arrumou a sua mesa. Enviou as suas crias para que, dos lugares mais altos da cidade, façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam, andem pelo caminho do entendimento. E aqui encerramos a leitura do nosso dia, e obrigado pela sua participação. E amanhã estaremos aqui novamente dando continuidade na leitura da palavra. Que Deus abençoe seu dia, um grande abraço e até amanhã.